Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa terceira lição da nossa revista de adulto da CPAD, Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre 2025. Estamos estudando o tema da nossa revista, o assunto principal é apologética, a defesa da fé cristã. O tema da revista em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam em nosso tempo com uma nova roupagem, com uma nova aparência. Terceira lição, vamos contextualizar as epístolas escritas, as cartas escritas por João, o Evangelho escrito por João, onde João vem enfatizar a deidade de Cristo, a divindade do Senhor Jesus Cristo, frente aos levantes, às seitas, às heresias que se apresentavam já no tempo da igreja primitiva, negando a deidade de Jesus, outras negando que Jesus tivesse um corpo físico. Então a gente vê João, já quando ele escreve o Evangelho, as epístolas, já no final ali do primeiro século, e João dá uma ênfase muito grande justamente nesse ponto, mostrando que Jesus era Deus e que Jesus era homem. Jesus era divino. Então João defende com veemência em seus escritos a deidade, a divindade de Jesus Cristo. O título desta terceira lição, a encarnação do Verbo. O texto áureo está no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nossa verdade aplicada diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Os objetivos da nossa lição, os temas que vamos estudar hoje: elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Jesus se revelam atualmente. Existem alguns ministérios, algumas religiões, algumas igrejas que trazem com a nova roupagem essas heresias, esses ensinos destas seitas que surgiram logo no início da igreja primitiva. Então, nós temos algumas que negam que Jesus tenha sido gerado pelo Espírito Santo, negam a divindade de Jesus Cristo, negam que a salvação é por meio do Senhor Jesus Cristo. Então vamos estudar a doutrina bíblica sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo. A teologia é a apologética da cristologia, ou seja, a encarnação, o estudo da encarnação do Senhor Jesus Cristo, que é uma doutrina sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Desde a igreja, desde o princípio, desde o início da igreja primitiva, houve já tentativas de negar
a deidade absoluta do Senhor Jesus Cristo, bem como a sua ressurreição. Então vamos ver como essas heresias se revelam atualmente na nossa era. Elas não deixaram de existir. O apóstolo João, escritor do Evangelho, que leva o seu nome, das epístolas do Apocalipse, já se mostrava empenhado em defender a deidade do Senhor Jesus Cristo, e João já se preocupava também em enfatizar que Jesus Cristo viveu entre nós, participou da natureza humana, teve corpo físico. João, ele vai falar isso bem nitidamente na sua primeira epístola, quando ele vai dizer que aqui é o nosso texto bíblico, que eles viram, que eles tocaram, que eles viveram com o Senhor Jesus Cristo. Nosso texto bíblico está aqui na primeira epístola, carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, capítulo 4, versículos do 1 ao 3, e 2 de João, versículo 7. O que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, da palavra da verdade. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. A gente vê João dizendo, escrevendo para as igrejas do seu tempo, frente a estas distorções sobre Jesus Cristo, sobre o seu ministério, sobre ele ser Deus ou não, sobre ele ter corpo físico ou não. Então João já diz aqui, todo aquele que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, esse não é de Deus. Então, o tema da nossa revista, o assunto principal, é a defesa da fé. A defesa do... Se qualquer ensinamento, irmãos, não coadunam com que ensinam a palavra de Deus, distorce, não está em concordância com o que a Bíblia fala a respeito das Sagradas Escrituras, ela é divinamente inspirada, ela é a palavra de Deus, se nega isto, está se identificando como uma heresia sobre a pessoa de Deus, sobre a queda do homem, sobre o pecado, sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre o porvir. Então, qualquer ensinamento desses assuntos que não está de acordo com o que a Bíblia ensina, está distorcendo, trazendo um novo ensinamento, a Bíblia não confirma isto, que estão ensinando, pode fugir disso aí, que se trata de uma heresia. Então é importante que nós, como cristãos, como servos de Deus, identifiquemos, conheçamos um pouco sobre isso, sobre essas seitas que se parecem, mas não são.
Entende? Então, muitos se deixam levar, são influenciados, são enganados, porque desconhecem a palavra de Deus, não se interessam em conhecer um pouco mais, porque elas são sutis, elas são eficazes, elas parecem ser, mas não são. O primeiro tópico da nossa lição: heresias que negam a corporeidade de Cristo. O docentismo, o que ele é, o que os docentas ensinavam sobre Jesus, o que os principais docentas diziam sobre Jesus. Então, já no tempo do apóstolo João, o primeiro movimento herético a surgir ali fortemente, que negava que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, é o conhecido docentismo. O docentismo ele surge logo ali no primeiro século, o apóstolo João já viu, e palavra que vem do grego, gnose, que quer dizer conhecimento ou um conhecimento mais elevado, e os membros desse movimento, eles ensinavam por meio que a salvação seria por meio de um conhecimento místico, de um conhecimento superior, e não por meio de Jesus Cristo. Olha o primeiro erro aqui: negar que a salvação venha por meio do Senhor Jesus Cristo. O inocentismo, eles negavam o cristianismo histórico e a sua doutrina. Segundo a sua doutrina, o Senhor Jesus não teve um corpo físico, não veio em carne. Aí a gente vê João já escrevendo: todo aquele que nega que Jesus, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. 1 João, capítulo 4, versículo 3 e 2. O 2 e 3, João diz, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Se negou que Jesus teve um corpo físico, a gente conhece algumas do nosso tempo aí que negam isso aqui. Não é de Deus. João está dizendo, não é de Deus, é o espírito do anticristo. Então, ensina a salvação por meio de um conhecimento superior, em nós o conhecimento especial, não por meio de Jesus Cristo, que a salvação não é por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Nega o cristianismo histórico e, segundo ele, Jesus Cristo não teve corpo, não veio em carne. O corpo de Jesus seria apenas uma aparência, um fantasma, que ele chamava de corpo docético, que é o docentismo. O docentismo nega a existência do corpo de Cristo, acreditando que o corpo de Jesus era uma ilusão, um fantasma, e que sua crucificação foi apenas uma aparência, não foi real. Essas ideias docéticas partiam do filósofo e pensador Marcião, um cristão Marcião. Marcião, ele era estudioso dos escritos de Paulo e acreditava que o Deus hebraico, o Deus do Antigo Testamento, não poderia ser o mesmo Deus que Jesus veio revelar, que Jesus revelou. Então, o Deus do Novo Testamento não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então, o docentismo, que vem do grego dokel, que significa justamente isso que eles falam a respeito de Jesus: ter aparência, não ser real. Consistia ali em negar que Jesus tivesse corpo físico, corpo humano, e a humanidade de Jesus era simplesmente uma aparência, um fantasma. Os seguidores dessa seita ensinavam muitas coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus, com os escritos sagrados. E entre eles, negar a corporeidade do Senhor Jesus Cristo. A gente estuda, a gente vê na Bíblia Sagrada a divinamente palavra de Deus,
a divina palavra de Deus, em várias partes dos evangelhos, mostrando, e Lucas vem trazer muito mais ênfase sobre isso, que Jesus, as várias fases da vida de Jesus como pessoa aqui na Terra. Lucas vem descrever o começo de Jesus, né? A humanidade de Jesus. Jesus teve parentes, teve amigos, teve primos, desde o início, quando Maria está grávida, ela vai visitar sua prima Isabel. Logo, Isabel, Zacarias eram primos também de Jesus. O próprio João Batista, Lucas vem descrever seus pais, sua mãe, seu pai adotivo José, né? E os vizinhos de Jesus, os primos de Jesus, possivelmente João e Tiago fossem primos do Senhor Jesus Cristo, entende? Os irmãos de Jesus, os pastores de Jesus. Então, Jesus teve uma vida. E a Bíblia defende isso. A Bíblia defende isso. Então, o primeiro ponto para identificar uma seita ou uma heresia é distorcer o que a Bíblia ensina. A gente sabe, a Bíblia nos ensina, que quem não tem a mente de Cristo, quem não tem o Espírito de Deus, não entende as coisas que são de Deus. Não compreendem. Eu e você, nós temos a mente de Cristo. Nós entendemos o que a Bíblia diz, mas o mundo não vai entender. Infelizmente, muitos cristãos se deixam influenciar, ser levado por essas heresias, por esses ensinos equivocados. Então, os docetas, eles negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Um deles, Cerinto, negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava que tudo aquilo relacionado a Jesus Cristo era uma aparência, uma ilusão. Jesus não teve corpo físico. Ele foi contemporâneo do apóstolo João. Quando João escreveu essas epístolas, sua epístola, o Evangelho, Apocalipse de João, estava em Éfeso, residia em Éfeso. Em Éfeso ficava ali o templo da deusa Diana, então era uma cidade cosmopolita muito idólatra. O docetismo surge nesse cenário, nesse contexto, nesse ambiente, e o apóstolo João, ele é enfático. Este ensino docético, distorcido da palavra de Deus, estava infiltrando as igrejas, influenciando alguns irmãos, e João escreve o Evangelho, as epístolas, justamente para dar um foco na divindade de Jesus, os milagres, os sinais, os sermões, os 7 milagres que João registra ali, mostrando primeiro Jesus transformando água em vinho. João já começa escrevendo: no princípio era o verbo estava com Deus. Então, ao longo do Evangelho de João, é João defendendo a divindade do Senhor Jesus Cristo, a deidade do Senhor Jesus Cristo. Entende? Os milagres, os sinais, mostrando que Jesus era Deus. O foco ali não era simplesmente o sinal em si, o milagre em si, mas quem estava por trás dos sinais, o que aqueles sinais estavam mostrando, dizendo que alguém divino estava ali. Entende? Outro doceta é Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio. Ele ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma de corpo, foi simplesmente visto de forma humana em aparência, não era real. Marcião negava que ser Jesus verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, ele não se sabe, a opinião dele, se era apenas uma aparência, uma substância etérea divina.
E a Bíblia, a palavra de Deus, nosso manual de regra de fé, a divina e inspirada palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, com os escritos dos profetas, no Novo Testamento também, defende a divindade e a humanidade do Senhor Jesus Cristo, né? Mencionando até o local onde Jesus iria nascer, a época ali do reinado de Augusto César, imperador romano. Então a Bíblia toda vem mostrar, de escritos também histórico, mostrar que Jesus era histórico, Jesus viveu como homem, como pessoa. E escrito também histórico mostram que esse Jesus morreu crucificado numa cruz. Entende? O segundo tópico da lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio, conforme João registra aqui na epístola, a afirmação apostólica e uma crença herética. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Sinótico porque 80% dos seus escritos são semelhantes. Os autores escreveram para públicos diferentes, mas a maioria dos seus epístolas, dos seus ensinos, das suas parábolas são semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como sinóticos, apresenta Jesus, né, ressaltando os aspectos divinos, os aspectos humanos do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus, a labuta do Senhor Jesus Cristo como homem, literalmente mostrando que Jesus veio como homem. João, o evangelho escrito por João, é diferente. O enfoque é mostrar que Jesus era Deus, que Jesus era divino. Então, João já começa, por exemplo, a primeira epístola de João, mostrando o que era desde um princípio. O que era desde o princípio? 1 João, capítulo 1, versículo 1. É uma expressão, uma reiteração daquilo que ele afirma na introdução do Evangelho que leva seu nome. A introdução do Evangelho diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito viria a existir. Capítulo 1, versículo 3 do Evangelho escrito por João. Nas epístolas, João já começa também, na primeira epístola, dizendo o que era desde o princípio. Então, vem confirmar, vem corroborar, vem ratificar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Significa que o Verbo existia mesmo antes da criação, que Jesus existia desde antes da criação. Né? João nunca perde de vista o que ele fala lá no Evangelho. O Verbo se fez carne. Ou seja, a humanidade de Jesus Cristo não se contenta apenas com isso. Ele apresenta detalhes importantes, que é o Verbo, e não somente que o Verbo se fez carne. Ele vai mais adiante, para não deixar nenhuma dúvida. Ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio? Olha o que ele diz. Já existia. Que vimos com os nossos olhos. Nós vivemos no meio dele. Que os nossos olhos contemplou, que as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Jesus, a palavra, o verbo, ação. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos com nossos olhos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos com nossos olhos e ouvimos, isto nós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho de Jesus Cristo. Então João, ele vem mostrar, ele vem dizer, ele viveu entre nós. Nós tocamos nele, nós andamos com ele. Ele é real, entende?
Então, o apóstolo reitera e afirma na introdução aqui do seu evangelho: o que vimos com os olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Nós tocamos nele. Ele é real. Então, João vem mostrar aqui que o docetismo negava o corpo de Jesus. Jesus não teve corpo físico. Foi apenas uma aparência. Então, o propósito é mostrar, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e pôde ser tocado pelos que conviveram com ele. Logo, não é mentira. E quando Jesus ressuscita, Tomé duvida. Só acredito se eu ver, se eu tocar. Aí Jesus chega para eles e para Tomé diz: toca, vê. Entende? Então, o docentismo vem e nega que Jesus teve um corpo físico. Já no início da igreja primitiva, já existia esta heresia contrariando os escritos sagrados. Então, os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as epístolas, as 3 epístolas e Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. João era o único dos apóstolos vivos quando ele escreve, João e as epístolas e Apocalipse. E nessa época o docentismo já se difundia entre os cristãos. Por isso João esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, é do diabo, é do anticristo. 1 João capítulo 4, versículo 3. Então, olha a gravidade dessa heresia. João foi enérgico, precisou ser incisivo, mostrando desde o início do Evangelho, das epístolas, que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo era divino, que Jesus Cristo teve um corpo. Entende? Se Jesus Cristo não tivesse um corpo físico, ele também não morreu, ele também não morreria, né? Também não ressuscitaria, e se não ressuscitou, logo a esperança do cristão é levada. Paulo vai escrever isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a seguir. Se Jesus Cristo não morreu, não veio, não morreu, não encarnou, não ressuscitou, a nossa esperança é vã. Nós somos os piores dos homens, os mais miseráveis dos homens. Entende? Então, por essa razão, João foi contundente contra os docetas. O expoente de tal crença são chamados de enganadores. Capítulo 2, versículo 7. João diz que estes são enganadores, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo é enganador. Então, existia já desde o início da igreja primitiva e ao longo da história da era não deixou de existir. Alguns sumiram, outros trocaram de nome, trocaram de roupagem, mas ainda existe em nosso meio. E o terceiro tópico da nossa lição: como essas heresias se revelam hoje, quanto ao nascimento virginal de Jesus, quanto à morte e à ressurreição e à confirmação histórica. Então, quanto ao nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, há movimentos no nosso tempo que negam ao nascimento virginal de Jesus. É heresia. Um destes, muito conhecidos no nosso, é os mormons, né? A Igreja do Senhor Jesus Cristo dos últimos dias. Os mormons, eles negam a virgindade ao nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. A Igreja da Unificação também. Eles ensinam que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. É heresia. Os mormons dizem que foi Deus Pai quem gerou o Jesus, não foi o Espírito Santo. É errado. A Bíblia afirma que o Espírito Santo gerou. Jesus veio do Espírito Santo. Não foi Deus Pai. Está errado. Então, na concepção, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus Cristo é uma das marcas desses movimentos. Parece, irmãos, mas não é. Parece, mas não é. Está equivocado. Se não está de acordo com a Bíblia, é heresia. Entende? Então, muitos são muito sutis
mas não são a verdade. O perigo está aí. O perigo está aí. Negar o nascimento virginal de Jesus é errado, é antibíblico. Entende? Quanto à morte e ressurreição de Jesus Cristo, esses heréticos, gnósticos, por exemplo, ali do Egito, Basílides, ele negava a crucificação de Jesus, dizia que Simão, o sirineu, aquele que ajudou a carregar a cruz de Jesus, ele se transfigurou e foi equivocadamente crucificado. Que o populacho, ou seja, a população tomou ele como Jesus e ficou por isso mesmo. Dizem que foi Jesus, mas não foi Jesus que foi crucificado, foi Simão Cirineu. Logo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, o seu suposto sósia. Olha que bizarrice. O Alcorão, por exemplo, o livro dos muçulmanos, o livro sagrado do muçulmano, a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que Jesus Cristo não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Jesus foi apenas mais um profeta. Então, eles afirmam que um sósia de Jesus que foi levado à cruz. E a gente sabe, a confirmação bíblica e histórica da morte do Senhor Jesus Cristo é incontestável. Historiadores, cristãos, não cristãos, judeus, romanos, defendem, mostram que Jesus Cristo foi crucificado. Por exemplo, o historiador judeu Flávio Josefo, no seu livro Antiguidades, ele disse que acusaram perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse. O historiador também romano Tácito, 55, ele viveu ali em 55 a 117 depois de Cristo, ele escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas testemunhas infalíveis, provas. O Senhor Jesus Cristo apareceu, a Bíblia vai registrar algumas aparições de Jesus após a ressurreição. Primeiro, a Maria Madalena, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 9 a 11, João capítulo 20, versículo 11 a seguir. Jesus apareceu a 2 discípulos quando eles estavam indo no caminho ali de Emaús. Marcos vai registrar Marcos 16, capítulo 12 e 13, também Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 32. Jesus apareceu a Pedro, está lá em Lucas capítulo 24, 1 Coríntios capítulo 15. Jesus apareceu aos 10 discípulos, Tomé não estava presente, Judas tinha sido enforcado, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 14, Lucas capítulo 24, versículo 36, João capítulo 20, versículo 19 a seguir. Depois Jesus aparece aos 11, agora Tomé está presente, João capítulo 20, versículo 26 a seguir. Jesus apareceu a 7 discípulos quando esses estavam pescando, João capítulo 21, versículo 1 a seguir. Jesus aparece aos 11 discípulos num monte, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 16 a seguir, Marcos capítulo 16, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, a mais de 500 pessoas, Lucas capítulo 15, versículo 6, a Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Tiago não acreditava em Jesus antes disso. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 15, versículo 7, Jesus aparecendo ao seu irmão Tiago, a seus discípulos, ao próprio apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1, quando Paulo está indo ali para Damasco perseguir os cristãos. E também capítulo 15, versículo 8, e em várias outras passagens bíblicas. Então, negar que Jesus Cristo teve um corpo, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo teve um corpo glorificado, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo,
Então, estes que negam que Jesus Cristo teve um corpo físico, é seita, é heresia, foge dela. Então, o propósito da nossa revista, da nossa lição desse trimestre, é defender, né, a deidade, a divindade, os escritos bíblicos. Então, uma seita ela é identificada, em geral, por aquilo que ela prega a respeito da Bíblia Sagrada, da pessoa de Deus, da queda do homem, do pecado, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da obra do Senhor Jesus Cristo, da salvação. Por exemplo, o gnosticismo dizia que a salvação é por meio de um conhecimento superior, de um conhecimento místico, não por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, se não está de acordo em relação a esses assuntos, não está de acordo com o que a Bíblia afirma, trata-se de uma heresia. Heresia, ela precisa ser identificada e refutada do meio da igreja. Se nós não conhecemos, facilmente somos enganados. Então a gente tem a Bíblia Sagrada, a gente tem a nossa escola bíblica, que a gente aprende, a gente defende a nossa fé. Salvação é só por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Não existe outro meio de salvação. Amém? Vamos continuar estudando sobre a defesa da nossa fé. Nossa salvação só vem por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. João capítulo 14, versículo 6. Então, fora de Jesus, não existe salvação. Deus abençoe.